Reis capítulo 8, a sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Vejamos aqui, essas histórias, elas não estão em ordem cronológica, então hora ou outra vai para frente, volta atrás e etc. Aqui você vê o Eliseu aconselhando a sunamita, aquela mulher da criança que nós já vimos, aconselhando que ela saísse dos termos de Israel e peregrinasse em outras terras, porque a fome vinha, como nós já falamos, sempre que a fome vinha é porque Israel estava transgredindo contra o Senhor. E geralmente isso durava 7 anos, em torno de 7 anos. Verso 2, e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Veja bem, na terra do filisteu, que não era um povo de Deus, havia pão e comida, e no povo de Deus não tinha. Isso aqui tem que se refletir muito em cima. Olha no 3. Sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Porque pela lei mosaica, nós sabemos que após 7 anos as terras deveriam ser devolvidas a seus donos originais. No caso aqui, quando ela saiu, ela com certeza hipotecou a casa, passou para alguém, e ela volta agora e quer reaver os seus bens, e é direito. Então ela quer falar com o rei. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aí você pega esse sentido. Como é que ele aparece aqui, o Geazi, se ele tinha contraído lepra lá atrás no capítulo de número 5? Aí vai entrar esse lado. É porque as histórias não estão em ordem cronológica, não estão nessa ordem. Então ele está conversando com o rei. Leproso ele jamais estaria, nem dentro da cidade, muito menos no Paço Real. Mas ele estava contando, e o rei conta as histórias de Eliseu, os milagres que ele já fez. Aí flutuou o machado, o ferro do machado, tirou a morte da panela e etc. Conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Isso aqui é uma jesuicidência, porque o Geazi está falando com o rei, contando as histórias, contando a história da mulher e do filho que morreu e ele ressuscitou, né? Voltou à vida. E quando ela está falando com ele, quando ele está falando com o rei, ela aparece pedindo a terra. Então é um momento propício realmente para ela ter aparecido. Então ele falou: essa é a mulher. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, quer dizer, um oficial do paço, porque eunuco aqui em Israel não era eunuco castrado, e ele disse: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, a coisa de Deus, ela chegou na hora em que o Geazi está conversando com o rei, e o rei está perguntando dos feitos. E ela, como era alvo de um dos milagres de Eliseu, já alcançou a sua petição imediatamente. Ela teve a sua restituição completa que lhe era de direito. Já a partir do versículo 7, tem outra história, também aquela questão de ordens cronológicas. Elas realmente estão bem separadas. Aqui é Azael matando a Ben-Hadad, que já é uma questão lá na Síria, que aconteceu na transição dos reis Azael e Ben-Hadad. Vamos lá. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Vamos entender essa situação. Damasco era a capital da Síria. Ben-Hadad aqui era o chamado Ben-Hadad II, que foi muito mencionado porque teve vários atritos contra Acabe. Até porque Acabe ele foi muito disciplinado pela Síria. Deus usava a Síria e o rei Ben-Hadad para disciplinar o reino do norte. Então aqui ele aparece em Damasco, o Eliseu, visitando Ben-Hadad que está doente. Esse intercâmbio aqui
a princípio, ele dava-se em virtude de Naamã, que foi o general do exército curado da lepra. Então a popularidade de Eliseu na Síria e em Damasco era grande em virtude desse intercâmbio que aconteceu de Naamã, o sírio, ter sido curado. Então ele foi visitar Ben-Hadad. Aí diz aqui, então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Na verdade aqui, o Ben-Hadad está mandando o Azael. O Azael não há uma referência clara de quem ele era, mas o que nós entendemos é que ele era um dignatário, ele era um vice, um segundo regente, alguma coisa desse aporte, né? Um vizir, um primeiro-ministro. Ele era alguém bem influente a Ben-Hadad. E o Ben-Hadad manda Azael encontrar com Eliseu. 9. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, que era comum levar um agrado, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele, disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Olha só, quando nós verificamos lá atrás, Deus ele tinha falado a Elias que o Azael reinaria sobre a Síria. Na ocasião, no capítulo 19, ele falou para Elias o seguinte: vai, volta, e unges a Eliseu no teu lugar, Jeú, filho de Nice, e seria o exterminador de Baal em Israel, e Azael, que seria rei da Síria. Só que o tempo passou e não tinha acontecido esse fato. Neste momento, o Azael estaria morrendo, o Ben-Hadad estaria morrendo e o Azael seria o sucessor. Só que um detalhe acontece aqui, olha no 11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele. Quer dizer, o profeta Eliseu encarou o Azael, olhou olho no olho, até se envergonhar, quer dizer, ele se constrangeu. E chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Quer dizer, o Eliseu, quando fixou os olhos em Azael, ele teve a revelação de tudo que Azael faria contra Israel quando fosse rei. Porque Azael, sendo rei da Síria, ele seria disciplinador de Israel, que foi o que o Elias recebeu de Deus. Aí ele fala assim, porás fogo às suas fortalezas, porque nas invasões se fazia isso, e os jovens matarás a espada, e os meninos despedaçarás, que os meninos, as crianças que sofriam mais, eram as crianças e as mulheres grávidas. Aqui fala, e as suas pejadas fenderás, porque nas invasões militares, eles matavam as crianças e abriam a barriga das mulheres grávidas. Isso aí tinha a finalidade de evitar posteridade, ou seja, gerações futuras que se vingariam dos infratores. Por isso que eles costumavam a exterminar, a dizimar a todos. Então o Eliseu viu, falou: tu vai fazer isso tudo com o meu povo. E disse a Azael: pois quem é teu servo que não é mais do que um cão? Quer dizer, quando fala cão, uma pessoa desprezível, sem valor, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Olha só. E realmente, o Elias recebeu essa missão e essa revelação. Só que agora está confirmando. E ele viu todas as atrocidades que Azael faria contra Israel. Então ele está falando: Deus está me mostrando que tu vai ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. Ele mudou a fala porque ele estava com um plano em mente. Como ele sabia que seria rei, ele vai apressar a morte de Ben-Hadad. Ele vai cometer eutanásia. Olha aqui no 15. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu.
e Azael reinou em seu lugar. Quer dizer, ele matou o Ben-Hadad sufocado com cobertor molhado. Você fala assim, poxa, mas isso aí foi o que Deus designou? Não. Na verdade, você trabalha da seguinte forma: ele seria rei de Israel, mas como ele se precipitou, ele antecipou a morte de Ben-Hadad. Então ele foi e matou-o. E na verdade ele já morreria naturalmente. Foi o que Eliseu falou: você vai ser rei da Síria, porque ele vai morrer. Ele podia ter esperado para o fato acontecer naturalmente. Não, ele antecipou. Ele cometeu eutanásia e acelerou a morte de Ben-Hadad. Como nós sabemos que essas histórias estão fora de cronologia, aí você sabe que são histórias que na verdade são isolados. Então a primeira parte do 8, a segunda e agora a terceira não tem conotações diretas. Veja no versículo 16, o reinado de Jeorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi aquela questão. Esse parentesco entre o norte e o sul deu nisso aqui. Agora, a filha de Acabe com Jezabel vem para Jerusalém. E ela vai trazer também a cultura de Baal para Jerusalém. 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos, quer dizer, uma descendência. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, porque Edom estava debaixo da dominação desde a época de Davi. Só que aqui, como consequência do pecado de Judá, os inimigos começaram a se libertar do jugo e do domínio de Israel. Pelo que Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo, já percebeu? Todas aquelas regiões, aqueles povos que foram dominados por Davi, começaram a se libertar. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, que fica em Jerusalém. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui mais uma parte que entrou na questão das genealogias dos reis. E é isso que trabalha em cima. Aqui tem que ter uma ótica boa, porque ora vai para o sul, ora vai para o norte. Então a gente tem que ficar esperto para não perder a linha. Do 25 em diante fala do reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, quer dizer, tem o norte e o sul. 26. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Veja bem, quando fala que ela era filha de Onri, rei de Israel, na verdade não era filho de Onri, e sim filha de Acabe, porque senão vai entrar em contradição com o que nós vimos no versículo 18. Correto? É que quando fala filha de Onri, é aquela forma genealógica. Da mesma forma quando fala assim, fulano, Jesus Cristo, filho de Davi. Ele não é filho direto de Davi, é genealogia. Então a Atalia, ou Atália, dependendo da Bíblia e da acentuação, ela era filha de Acabe com Jezabel. E automaticamente ela influenciou diretamente a cultura de Israel. E ali ela vai trazer o Baal. 27. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Quer dizer, ele era aparentado. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, que nós já tínhamos falado dele. E os sírios feriram Jorão.
Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas. Jezreel era uma capital, uma cidade importante, como se fosse, não chegava a ser uma capital, mas era uma morada oficial dos reis do norte. Que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, olha só, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. O que aconteceu nesse episódio aqui? Era um intercâmbio entre a casa do norte e a casa do sul. Como a casa do norte, veja bem, como a casa do norte era influenciada por Jezabel, que tinha o domínio sobre o Acabe, que a gente sabe que o Acabe era fraco, não tinha personalidade, e a Jezabel dominava o Acabe, o Baal foi implantado. Então, como eles tinham a filha, que era a Atalia automaticamente casou com o filho de Josafá, isso lá atrás, né? Aqui tanto é que você lê no 25, ó, no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão. Então quer dizer, o Acasias, ele casou com Atalia. E Atalia era a mãe, né? A mãe do filho dele. Então o que vai acontecer aqui? Esse intercâmbio, ele vai acarretar diretamente. Porque quando você chega aqui, ó, no versículo 26, fala: e era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano somente em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, porque a Atalia, ela tinha feito o quê? Ela tinha feito, junto com Jorão, aquela importação do Baal, e isso influenciou diretamente no reinado do filho. Aqui é meio complicado, somente olhando na apostila você tem uma tabela. Você tem uma tabela ali para você ver quem era quem. Mas o certo é, a Atalia, ela influenciou diretamente. Só que na época dela, Deus levanta o Jeú para exterminar a casa de Acabe. Isso vai trazer problemas para quem? Para o reino do sul e diretamente para o Acasias. Essa complicação de nomes aqui realmente é extremamente complicado. Você tira essa dúvida lendo diretamente na apostila, você vê ali a sequência dos reis. Mas este foi o segundo livro dos reis, capítulo de número 8.